Uma das coisas que chamou bastante atenção do noticiário norte-americano na semana que passou foi justamente o número de ordens executivas assinadas pelo presidente Joe Biden. O Carlos Poggio, sempre atento lá na sua conta do Twitter, nos alertou que, de fato, o presidente Joe Biden é aquele que mais emitiu ordens executivas nos primeiros 100 dias de mandato, isso desde 1953. O alto número das ordens executivas está associado a algumas ações que precisavam ser tomadas de imediatas ao combate ao coronavírus lá nos Estados Unidos, o que está vinculado também à criação de um pacote de socorro e ajuda para as vítimas do coronavírus, e também algumas ações relacionadas ao clima, né? Ações mais enérgicas com relação às mudanças climáticas. Porém, uma grande parte também dessas ordens executivas estão relacionadas à tentativa de reverter algumas das ações deixadas pelo seu antecessor, o Donald Trump, como por exemplo questões ligadas à imigração, aos voos internacionais, ao Acordo de Paris, mas também uma coisa que chamou bastante atenção, principalmente dos historiadores, que foi a revogação, a descontinuidade da Comissão 1776. Esse é um assunto que tem tudo a ver com história, principalmente com a forma como se conta a história dos Estados Unidos, e é por isso que eu vou comentar com vocês hoje, aqui no Segunda Opinião. Eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. O fim da Comissão 1776, em uma ordem executiva assinada pelo presidente Joe Biden no dia 20 de janeiro, no dia da sua posse, chamou a atenção da imprensa de maneira geral e causou uma discussão entre os historiadores em vários veículos. Eu trouxe aqui para vocês a matéria que saiu na CNN, falando justamente sobre o fim da comissão, explicando um pouco quais eram os objetivos da comissão, por que ela foi criada e os motivos do seu término. E também uma matéria escrita por historiadores que vão justamente comentar o que essa comissão presidencial criada, a Comissão 1776, entende por história e que eles estão em desacordo. Bom, mas a primeira coisa que você deve estar se perguntando é o que é essa Comissão 1776? A Comissão 1776 ela foi criada pelo Donald Trump no final de setembro, depois daqueles 3 meses onde as manifestações do Black Lives Matter tomaram conta dos Estados Unidos. E aí, uma das coisas que levou ele a criar essa comissão é porque, segundo ele, essas manifestações, na verdade, eram reflexo de anos de doutrinação de esquerda que acontecem tanto nas escolas quanto nas universidades, principalmente no campo da história. Esse nome 1776 faz alusão direta à Declaração de Independência, que foi no dia 4 de julho de 1776. E aí, como sugere o nome, ela tem como intuito ressaltar que a verdadeira história norte-americana está vinculada aos pais fundadores, né? Ao mito original que leva à fundação dos Estados Unidos, configurados nos seus documentos originais, que seriam a Declaração de Independência e a Constituição. No entanto, essa referência ao ano de 1776 também acontece porque esse é um projeto que ele é escrito em resposta a um outro projeto que tinha sido desenvolvido pelo New York Times, que é o projeto 1619. O projeto 1619, que veio à luz em 2019, fazia uma comemoração no sentido de trazer à memória o fato de que o primeiro afro-americano escravizado chegou no país muito antes do país se tornar independente, justamente no ano de 1619, e que, portanto, a história dos Estados Unidos não era uma história que representada apenas pelos ideais e pelos valores dos pais fundadores, mas era uma história construída por várias pessoas, inclusive por aquelas que foram trazidas de maneira compulsória para o país, ressaltando então
que a história dos Estados Unidos é, antes de qualquer coisa, uma história multicultural, uma história construída por várias culturas, por várias raças ao longo de todo o tempo. E aí o interessante é que então no dia 18 de janeiro, que é o dia que se comemora o Martin Luther King Day lá nos Estados Unidos, a Comissão 1776 divulgou o seu relatório final. E o que dizia nesse relatório final? Basicamente que a história dos Estados Unidos, ensinada pelas escolas e nas universidades, é uma história que tem como objetivo dividir o país ao invés de ressaltar os aspectos positivos calcados nos verdadeiros valores norte-americanos e que estão justamente representados pelos pais fundadores. E os pais fundadores, nos seus documentos primordiais, traziam verdades imutáveis e atemporais, e que era justamente essa história que deveria ser ensinada. E para ser mais preciso, o documento chega a dizer que o tipo de história que se ensina nas escolas e na universidade, na realidade, ensinam os alunos a odiar a sua própria história, uma vez que realçam o lado da contradição norte-americana. Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre esse documento é que ele está bastante alinhado com o que pensa esse grupo de apoio eleitoral do Trump, né, o que a gente chama de trumpismo. Uma vez que o trumpismo, ele é um movimento que é bastante diferente do próprio neoconservadorismo. Isso porque o trumpismo, ele tem uma noção de história que ela é muito mais nativista, muito mais vinculada a essa ideia do protecionismo, de que o governo deve governar para os americanos. E é justamente nesse ponto que é o que se entende por americano, né? E o que se entende por americano está diretamente relacionado ao mito dos pais fundadores, né? Aqueles sujeitos brancos, donos de terra, que tinham acesso a posses e a rendas, e que representariam então um americano verdadeiro. Qual que é o problema disso? Que quem não se encaixa nesse perfil não é americano. Então, negros, latinos, imigrantes de maneira geral, ou pessoas que não são cristãs, né, que entram nesse bojo do que é ser americano, podem não ser vistas como sendo americanos. E aí, isso é bastante interessante, porque ao mesmo tempo em que a comissão vai falar que não se ensina a história da América verdadeira, ou não se ensina a história verdadeira da América, isso vai bater com um discurso que está lá no trumpismo, que é devolvam o meu país para mim, né? A ideia de que estão roubando o meu país de mim. Então, o que isso quer dizer? Roubando o país de quem? Que país é esse, né? Que se imagina? É um país que remonta a essas alegorias do século XIX. Então, nesse ponto, quando fala assim, olha, eles não ensinam a verdadeira América, é perigoso, porque essa noção de verdadeira América exclui muita gente do que não é ser americano e acaba dando espaço, não quero dizer que esse é o intuito do documento, mas acaba dando espaço para que discursos que defendam, devolvam meu país, né, com uma espécie de ressentimento, ganhem força e levem a manifestações como nós vimos acontecer no dia 6 de janeiro na invasão ao Capitólio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos vemos ao longo da semana. Tchau, tchau.